Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Romanos, no capítulo 8, do verso 28 ao 29, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essas poucas palavras do apóstolo Paulo, elas são tão conhecidas quanto mal compreendidas. O senso comum cita esse trecho com uma promessa que lembra esses clichês do tipo, quando Deus fecha uma porta, ele abre outra melhor, ou até mesmo Deus escreve certo por linhas tortas, ou ainda aquela que Deus faz que coisas ruins se tornem em coisas boas. A maioria das pessoas acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que quando acontece alguma coisa ruim, é porque secretamente Deus está preparando algo muito melhor. Olha, essas coisas podem até ser verdadeiras, mas passam longe do sentido pretendido pelo apóstolo Paulo ao escrever sua carta, aos cristãos de Roma. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem das pessoas que foram chamadas segundo certo propósito de Deus. E aí eu te pergunto, qual é o propósito de Deus ao chamar essas pessoas? O propósito de Deus está muito claro na sequência do texto que nós lemos anteriormente, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, se ele aqui é Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus amigos, Paulo está afirmando que o propósito de Deus é nos transformar segundo a imagem de Jesus. Esse é o significado do discipulado. Seguir a Jesus é andar com Ele de tal maneira que na intimidade com Jesus sejamos transformados e nos tornemos iguais a Ele. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus não quer fazer que nossa vida seja mais confortável e não está necessariamente ocupado em fazer que as circunstâncias e as situações da nossa vida se configurem para nossa satisfação, realização ou qualquer coisa que hoje chamamos de felicidade. Na verdade, o propósito de Deus é nos transformar, é a nossa transformação. Cada ser humano conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Deus, meus amigos, Ele quer ser pai de uma família de muitos irmãos, onde você faz parte. Então lembre-se disso, o propósito de Deus é nos salvar, é nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. Como nós estamos falando durante todos esses dias, você precisa dar uma oportunidade para Deus. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo. E a sua vida nunca mais será a mesma. Só que para isso, depende apenas de você. Depende apenas de mim. O que você vai fazer hoje? Fica a reflexão. E que Deus os abençoe.